Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata do MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Pessoal, o que na verdade seria o MMC? O que é esse mínimo múltiplo comum? O MMC ele só existe quando eu tenho a comparação de pelo menos dois números naturais, tá? E esse mínimo múltiplo comum é nós determinarmos, nós acharmos um número que é possível dividi-lo por esses dois ou mais números, tá? Agora, logicamente que, como tem aqui na nossa definição, no nosso exemplo aqui, né? Mínimo múltiplo comum. Então, eu vou achar o menor número que é possível dividir por dois ou mais números quaisquer, tá bom? Vamos aqui um exemplo bem interessante. Olha só, eu coloquei aqui o MMC entre 12 e 45. Para que a gente possa calcular e determinar esse MMC, é importante e até, de certa forma, mais fácil nós trabalharmos a decomposição em fatores primos. Só que essa decomposição ela é feita de uma vez só envolvendo esses dois números, tá? Então, nesse caso aqui, reparem, eu tenho 12 e o 45. Primeira dica é o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Ou seja, pessoal, não necessariamente nós temos a obrigação de escolher o número que dê para dividir os dois números ao mesmo tempo. Até porque, nesse exemplo aqui, ó, entre 12 e 45, não existe nenhum número que dê para dividir esses dois ao mesmo tempo. Perdão, até existe, que é o 3, tá? Mas nós temos que pegar sempre o menor número, que nesse caso é o 2, até pelo fato de um deles ser um número par. E aí nesse caso, olha só, 12 dividido por 2 é 6, mas o 45 não dá para dividir por 2. Então, toda vez que você tiver nessa decomposição um dos números do lado esquerdo, logicamente, tá? Que não for possível dividir pelo número que está à direita, você sempre irá repeti-lo. Então, aqui nesse caso, de novo, reparem, 12 dividido por 2 é 6. Além disso, como o 45 não divide por 2, nós iremos repeti-lo. Legal? Aí tem a dica aqui, olha só. Colocamos o resultado da divisão de 12 por 2 e repetimos o 45, pois ele não é divisível por 2. O que eu acabei de falar, certo? Próximo passo, reparem. Pelo fato de esse 6 ainda ser par, eu vou continuar a divisão por 2. Então, de novo, olha lá. Eu repito aqui o 2 e aí vamos lá. 6 dividido por 2 é 3. E o 45, logicamente, já vimos antes, não divide por 2. Então, ele se repete. Bacana? Só que agora, olha só, nesse próximo passo, só me apareceram números ímpares. Então, eu não posso mais utilizar o número 2. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o próximo número primo, depois do 2, que nesse caso é o 3. E, como a gente consegue dividir os dois valores por 3, eu posso, então, utilizá-lo nessa decomposição. Vamos aqui a dica. Como 3 e 45 não são divisíveis por 2, passamos para o próximo primo que divide pelo menos um dos números, que neste caso é o 3. Por isso que eu estou utilizando agora o 3. Tranquilo? Então vamos lá. 3 dividido por 3 é 1. E 45 dividido por 3 é 15. Opa! Toda vez que chegar um deles pelo menos, né? Chegar no número 1, eu já sei que essa divisão eu não vou mais utilizar. Mas cuidado! Eu não vou mais utilizar a divisão de um deles, que nesse caso aqui foi o primeiro. A divisão do 15 ainda vai ser continuada. Legal? Então, olha lá. Aqui nesse caso, então, o 15 ainda é possível ser dividido por 3. Então, eu repito 3 e efetuo essa divisão. 15 dividido por 3 é 5. E esse número 1, que foi o primeiro número que eu já terminei, ele vai sempre ser repetido até o final. Legal? Então, olha só. Aqui no caso, a divisão de 15 por 3 foi igual a 5. Bacana. Só que o 5 não divide por 3. Não tem problema. A gente esquece esse número 3
E aí agora a gente vai considerar o próximo número primo, onde depois do 3 vem o número 5. E aí é possível dividir 5 por 5. Nesse caso, 5 dividido por 5 é igual a 1. E toda vez, pessoal, que você tiver a sua decomposição do lado esquerdo, quando ela chegar no número 1 em todos os elementos, então a tua decomposição aí acabou, tá? Agora, nós terminamos aqui a decomposição. Como é que a gente faz, então, para determinar o valor do MMC? Eu vou pegar todos esses valores numéricos que estão na coluna da direita da decomposição, tá? E a gente vai resolver a multiplicação entre todos eles. Então, reparem aqui comigo. 2 vezes 2 é igual a 4. Deixa eu te mostrar aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 3 é igual a 36. E 36 vezes 5 é igual a 180. Portanto, o valor do MMC é igual a 180. Vamos aqui às duas dicas, reparem. Quando todos os resultados são iguais a 1, terminamos o processo. Que processo é esse? O que eu lhes falei que é o processo da decomposição em fatores primos. Ok? Próxima dica. Multiplicando todos os fatores primos, encontramos no exemplo que é igual a 180. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que é esse 180? O que é esse MMC, o mínimo múltiplo comum? É um valor onde esse é o menor dos valores, onde eu consigo dividir esse número ao mesmo tempo, tanto por 12 quanto por 45. Pelo fato de ele ser o mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, que algumas pessoas chamam assim também, tá? Não existe nenhum outro número menor do que esse que dê para dividir ao mesmo tempo, tanto o 12 quanto o 45. Legal, pessoal? Então, para fixar melhor, deixa eu te mostrar aqui mais um exemplo. Olha só. A questão aqui pede que a gente determine o MMC, que a gente calcule, né? Entre 9, 12 e 15. Então, olha só. O primeiro passo é nós arrumarmos esses três números separados por vírgula, tá? E resolver ou calcular a decomposição em fatores primos dos três ao mesmo tempo. Legal? Então, vamos lá aqui, olha só. Pelo fato de eu ter aqui o 12, que é um número par, eu vou começar essa decomposição dividido por 2. Por que eu divido por 2? Porque 2 é o primeiro número primo que existe, tá? Como o 9 não divide por 2, o 9 repete, legal? 12 dividido por 2 é igual a 6. E como o 15 também não divide por 2, o 15 se repete. Então, reparem e não se esqueçam que toda vez que você tiver um número aqui à esquerda que não é possível dividi-lo pelo valor da direita, ele sempre deverá ser repetido. Legal. Entre os três aqui ainda, reparem que sobrou um número par. Sendo ele par, a gente continua a divisão por 2 ainda, tá? Então vamos lá. O 9 de novo se repete. 6 dividido por 2 é 3. E 15 dividido por 2 também se repete. Agora, nessa próxima linha, só me sobraram números ímpares. Logo então, o 2 não será mais utilizado. Quem é o próximo número primo após o 2? É o número 3. E eu consigo dividir esses três valores por 3. Façamos isso então? Olha lá. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. Opa, eu já vi que o número do meio já chegou no número 1. Então eu não vou mais utilizar na decomposição, tá? Mas vamos continuar com o restante, pois essa decomposição só irá terminar quando todos os valores aqui da minha esquerda forem iguais a 1. Ok, dá para dividir por 3 ainda. Olha só então. 3 dividido por 3 é igual a 1, aqui é igual a 1 e repete o número 5. Logo então, como só resta o número 5 e ele é primo, então divide por 5, onde nós chegamos
nos 3 valores iguais a 1. E aí, pessoal, olha só. Opa! Cortou aqui um pouco o 5, mas não tem problema, né? Aí, olha só o que acontece. Me sobrou aqui, então, 2, 2, 3, 3 e 5. E aí, nesse caso, eu tenho que resolver a multiplicação entre esses valores. Então, reparem. 2 multiplicado por 2 é igual a 4. 4 multiplicado por 3 é igual a 12. 12 multiplicado por 3 é igual a 36. E 36 multiplicado por 5 é igual a 180. Coincidentemente, foi o mesmo valor que nós achamos aqui. Mas repare o seguinte, tá? Que nós achamos o mesmo valor, só que utilizando números diferentes. Então, quer dizer que, não necessariamente, quando você multiplica valores diferentes, eu vou sempre achar resultados diferentes. Não necessariamente, tá bom? Então, nesse caso, de novo, o nosso MMC foi igual a 180. Isso quer dizer que o menor valor que eu posso dividir ao mesmo tempo por 9, por 12 e por 15 é o número 180. Legal? Então, nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos aqui o assunto referente a MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E nós verificamos que, para calcularmos esse mínimo múltiplo comum, é muito importante a utilização da decomposição em fatores primos. Ok? Então, muito obrigado e tchau.